Bom dia, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Ipsos Talks. A gente vai começar daqui a uns 2, 3 minutinhos, ainda tem bastante gente entrando. Como sempre, tem uma margem de erro aqui no horário de início. A gente começa daqui a 2 minutos. Obrigado pela presença. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao segundo Ipsos Talks da série Recalculando do ano de 2021. Como vocês sabem, nessa série a gente traz não só um tema muito focado e muito importante para os dias atuais, mas a gente também traz experts locais, da Ipsos localmente do Brasil, e um expert internacional, que eu já vou apresentar para vocês. E no novo formato, recentemente a gente também acrescentou um painel com algumas pessoas que são incríveis experts no tema, nesse caso especificamente futuro da mobilidade, e a gente faz uma mesa redonda no final. Como sempre, muitas perguntas devem vir de vocês, então fiquem absolutamente à vontade de entrar com comentários, perguntas, dúvidas, observações na caixinha. Se vocês olharem a caixinha do aplicativo, do GoToWebinar, a gente tem uma abinha de perguntas. Por favor, fiquem à vontade de ir colocando, que a gente sempre faz a moderação, a curadoria dessas perguntas. Normalmente a gente não consegue responder a todas, então quanto antes entrarem, maior a chance da gente abordar essas perguntas. De qualquer maneira, a gente sempre manda alguns comentários sobre as perguntas depois para quem as fez, sobre as nossas opiniões sobre os temas levantados, mesmo se a gente não conseguir discutir. Hoje vamos falar de um tema que não só ele está muito em voga pela importância, mas eu acho que ele vem afetando absolutamente todas as áreas da nossa vida, que é o futuro da mobilidade. Acho que algum tempo atrás a gente pensava no futuro da mobilidade como exatamente mais ligado à indústria, especificamente de transporte, mas eu acho que isso está acontecendo. A mobilidade, ela hoje, ela não só reflete, como causa também grande parte do nosso comportamento com relação ao trabalho, com relação à nossa vida social. Então, acho que é um tema que certamente interessa a todas as áreas de atuação. Como eu falei, a gente sempre começa com uma observação sobre a situação do mundo hoje, através dos nossos trackings. A gente tem um tracking desde março, que a gente analisa a evolução dos sentimentos das populações em 27 países, em especial com relação à Covid. Isso está acontecendo desde março de 2020, portanto, a gente tem bastante dado aqui, e a gente vai compartilhar a onda mais recente, que a gente faz a cada 15 dias. Depois disso, a gente tem a felicidade de ter aqui com a gente o Alexandre de Saint-Léon, que vai fazer uma apresentação sobre o futuro da mobilidade. O Alexandre é francês, vai falar hoje de Hong Kong. Então, Alexandre, é um enorme prazer ter você aqui. Ele fala português fluente porque morou no Brasil 6 anos, foi o CEO da Ipsos no Brasil, e vai falar em português, que acho que facilita muito a compreensão e a discussão de todos nós. Mais uma vez, Alexandre, muitíssimo obrigado pela sua presença aí. Daqui a pouco eu te chamo aqui para você entrar e se apresentar. E depois vem o nosso painel, e a gente hoje tem um painel só de fera, um painel bastante bacana, e eu tenho certeza que a discussão vai ser bastante profundidade. Hoje quem vai estar aqui com a gente vai ser a Ana Letícia Berroni, da 99, o Cristiano Galo, da Stellantis, que agora já é oficial, né, o uso da nova marca, e o Marcelo Pereira, que lidera a área de Automotive and Mobility Development aqui no Brasil, sempre com a moderação do Diego Pagura, o nosso CCO aqui, e como eu falei, vai ser permeado de perguntas de vocês e, evidentemente, muita interação também dos panelistas. Queria agradecer demais a Ana Letícia e ao Cristiano Galo pela presença aqui, um prazer ter vocês aqui, eu tenho certeza que essa discussão vai ser muito bacana, e vamos começar falando um pouquinho das informações do tracking de Covid, como eu tinha comentado com vocês. Eu acho que esse começo do ano tem sido muito marcado por uma sensação de
dúbia, uma sensação de dicotomia, como a gente está dizendo aqui, que é um otimismo pelo início da vacinação. A gente mostrou isso na semana passada, mas um aumento enorme em praticamente todos os países, menos um dos países estudados, todos os países, um aumento sobre a predisposição de tomar a vacina, depois que a vacina começou a virar verdade, o que é uma ótima notícia, e um ligeiro otimismo a gente consegue perceber. Agora, isso ainda não é materializado e há percepção da população de que muitas das coisas não estão se materializando. Quer dizer, não é que porque a vacina começou que a nossa vida mudou de dezembro para janeiro, por exemplo. Então, ainda há muita restrição e muito medo, e acho que isso é particularmente verdadeiro no Brasil, em função dos números assustadores que a gente ainda vem enfrentando de contágio e fatalidades. Especificamente com relação à mobilidade, a gente sabe que enormes foram os efeitos que a gente enfrentou. Na nossa última onda, a gente perguntou o percentual de pessoas em cada um dos países que trabalha pelo menos meio período já em casa. E a gente está vendo aqui números altos, aí entre 30% e 40% na maioria dos países. No Brasil, 34% das pessoas declaram que trabalham pelo menos um período meio período em casa. Então, a gente já está vendo aqui uma mudança que certamente não tem volta, esta é a mais visível e a mais aceita, né? É uma unanimidade o sucesso da implementação do home office na grande maioria das empresas, mas mesmo para quem não tem um emprego clássico, né, de uma grande empresa, e esse cenário é a maioria da força de trabalho no Brasil, também a gente vê grande parte das migrações para o trabalho em casa de qualquer maneira pela digitalização, quer dizer, pessoas que trabalham mesmo por conta própria ou de maneira mais empreendedora, também trabalhando em casa. Isso é não tem volta, a gente tem visto constantemente novas empresas anunciando, pelo menos aqui no Brasil, que vão adotar home office eterno, como eles estão chamando. Na semana passada, mais duas grandes empresas, Heineken e AstraZeneca, fizeram esse anúncio. Certamente aqui a gente vai ter uma nova maneira de trabalhar que influencia diretamente a questão da mobilidade. Um outro ponto importante é os outros deslocamentos, no caso para entretenimento ou profissionais, você viaja para outra cidade. A gente está vendo aqui, esse número ele não é tão baixo, no Brasil a gente está falando de praticamente um terço também, 32%, porque a gente sabe que existem muitas cidades dormitórios, por exemplo, em volta de centros como São Paulo, em que as pessoas estão acostumadas a viajar para trabalhar, mas também a gente aqui, essa pesquisa foi feita no final de dezembro, então a gente pegou o feriado do final do ano. Há ainda disposição para viajar, mas ainda com números muito baixos, né? A gente está vendo aqui números que são menores do que a média de pessoas que viajariam nessa circunstância, evidentemente pelas restrições. Mas já sinaliza também a condição nova condição de trabalho que vai permitir áreas de residência mais longe das áreas formais de trabalho, justamente em função da maior continuidade de home office e trabalho à distância, que permite que as residências sejam longe, quer dizer, aquela necessidade de morar perto do trabalho não vai mais existir, o que é uma enorme mudança não só para os deslocamentos e para a questão da mobilidade, mas para o próprio planejamento urbano, né? O próprio uso do equipamento público, equipamentos culturais, equipamentos de lazer das cidades, por exemplo. A gente tentou analisar aqui os comportamentos que devem permanecer, que foram alterados pela pandemia, mas que devem permanecer. E a gente fez uma análise que a probabilidade dessa atividade ser mantida, que é o que eu estou chamando aqui de fazer algo, de fazer essa atividade, de executar essa atividade, ela é uma função de praticamente dois grandes itens, dois grandes aspectos. A facilidade de executá-la, né, o quão fácil é executar essa atividade nessa circunstância, e a sua importância. E a gente plotou, de acordo com a percepção das populações, exatamente nesse gráfico aqui, que é um gráfico que tem no eixo aqui das abscissas easy, né, que é a facilidade, e a importância no eixo X, e a gente vai plotar algumas atividades. As atividades mais propensas, que a probabilidade delas continuarem, delas seguirem sendo feitas depois da pandemia, por exemplo, vão estar no quadrante superior direito, que é aquela onde há uma facilidade de execução e elas são importantes. E aqui a gente plotou as atividades segundo a própria avaliação das pessoas. E dá para a gente perceber dois grandes grupos de atividades. A primeira delas é essa aqui em verde e azul, não sei que cor é essa aqui, mas que são viagens e atividades. Quer dizer, há pouca facilidade de você, por exemplo, ir para um hotel, há pouca facilidade de você viajar de avião. Quer dizer, o planejamento de grandes deslocamentos, em especial viagens, eles são mais difíceis, eles requerem planejamento cuidadoso, principalmente se você tem, por exemplo, crianças. Então, é uma atividade que não é fácil de ser feita. E, curiosamente, elas hoje são atividades pouco importantes, porque você as substituiu por outras
por outras alternativas e já há praticamente um ano. Então, caíram de importância, por exemplo, essas viagens ou mesmo reuniões, encontros com pessoas que eu nem conheço. Essas são atividades que a gente vê que vão ter mais dificuldade de serem retomadas. Por outro lado, aí no canto direito, superior direito, que são atividades fáceis de serem realizadas e mais importantes, a gente vê as dividiria em duas grandes grupos, que são as compras, né, compra online e busca na loja, o famoso BOPS, né, Buy Online and Pick Up in Store, delivery supermercado, comprar calçado e roupa online, mesmo ir ao shopping center. Isso primeiro é reputado como mais importante, quer dizer, a compra não é uma opção, ela não são coisas necessariamente supérfluas, a gente precisa dessas atividades de consumo, essa é a percepção da população. Mas tem um outro grupo de atividades aqui que me interessaram bastante, que são também muito vistas como importantes, que são as atividades sociais. A gente olha aqui atividades sociais com pessoas fora da minha casa, pessoas que eu conheço, né, em oposição a pessoas que eu não conheço que estão no outro grupo, elas são as atividades percebidas como mais importantes. E isso me chamou bastante atenção, porque a questão da socialização talvez seja onde haja maior resistência das pessoas em substituírem, não ter opção. Uma reunião por Zoom, uma festa de aniversário por Zoom não substitui um encontro social. Esse talvez seja uma atividade, e entre esses grupos, ela é percebida como menos fácil de ser realizada, né? Ou seja, mais difícil e ainda mais arriscada. Então, eu diria que talvez essa seja a grande atividade que ainda não encontrou um substituto aqui, a questão da socialização, e que é globalmente percebida como a mais importante de todas essas que a gente viu. Além disso, tem um risco percebido, né? A facilidade, evidentemente, carrega um componente de risco, mas se a gente olhar aqui todas essas atividades que a gente perguntou a percepção de risco das pessoas, todas elas praticamente têm risco maior do que 50%, ou seja, mais da metade da população acha cada uma dessas ações aqui de alto risco, alto ou moderado risco. Ou seja, ainda há uma percepção de risco fortíssima e que vem moldando a nossa capacidade e disposição de deslocamento e de execução. Então, não é que os riscos estão eliminados, eu acho que vai haver uma ponderação, como a gente estava discutindo, entre importância e risco. Isso é o que a gente deve ver aí nos próximos períodos. E isso não é surpresa que, dado esse cenário de percepção de risco, há um apoio maciço a ações de medidas de proteção. Por exemplo, no caso do Brasil, 92% das pessoas apoiam o uso obrigatório de máscara em qualquer espaço fechado. 92% é um número maciço, né? Não acho que ele é absoluto, ele fala por si só. Quer dizer que há uma vontade de adesão. É claro que a gente não vê isso na vida real, né? Esse é o famoso say, do gap, né? O gap entre falar e fazer, que a gente vê fartamente documentado na ciência comportamental, né? Behavioral Science documenta isso muito bem. Mas, de qualquer maneira, há a percepção de que o risco é tão grande que praticamente unanimidade apoia o uso de máscara, por exemplo, ou apoia até 72%, que é um número alto para o Brasil, fechamento das fronteiras para qualquer outro país. Quer dizer, há um apoio a medidas mais restritivas e que, evidentemente, também espirra, né? Tem um efeito de transbordamento para deslocamentos, por exemplo. Bom, com isso, eu fecho essa primeira parte, mas basicamente compartilhando com vocês que há muito medo, quer dizer, a questão sanitária no transporte ela ainda é enorme, no transporte em si, mas também nas atividades para as quais o transporte se destina, seja ela reuniões, encontros, como a gente falou, e isso é uma preocupação que vai ser real, quer dizer, preocupação sanitária e de segurança, e além disso você tem um novo arranjo, né, um novo comportamento atitudinal com relação a grandes atividades nossas, que são os entretenimentos, trabalho e moradia, e que a gente ainda não estacionou, quer dizer, ainda não há uma consolidação e uma estabilidade desse novo arranjo. A gente ainda vai ter que viver um pouco onde a gente vai chegar com isso e como isso vai afetar as nossas necessidades de mobilidade e deslocamento. Eu tenho certeza que isso vai fazer parte do nosso painel aqui. Bom, com isso, gente, eu passo aqui, queria passar agora para o Alexandre de Saint-Léon. Alexandre, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença e o palco é seu. Obrigado, Marcos. Obrigado. Bom dia a todos. Então, sou Alexandre de Saint-Léon, trabalho na Ipsos há mais de 20 anos agora. E trabalhei em vários países diferentes, incluindo o Brasil, passei 6 anos maravilhosos no Brasil. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, de praticar um pouco meu português. Levo quase 4 anos sem falar, então não sei como será. Espero que dará para seguir a apresentação e
e acompanhar o que vou apresentar. Então, a ideia hoje, espero que estejam vendo tudo bem, acredito que sim. A ideia hoje é apresentar os insights sobre o futuro da mobilidade que o time de Automotive and Mobility Development levantou durante esses últimos meses, esse último ano. A ideia é dar algumas tendências que já estão impactando ou impactarão o mercado automotivo, o mercado da mobilidade nos próximos anos, no curto e no médio prazo. Não é falar sobre as tendências para 2035 ou 2040, porque isso já quase todos sabemos o que acontecerá, talvez, no futuro, em 40, 45, a concordância, todos estaremos voando, isso não tem dúvida, mas o que vai acontecer nos próximos anos? É isso que nós queríamos trazer para vocês com os learnings dos times em todos os países e também com dados de uma pesquisa sindicalizada que conduzimos já faz alguns anos, que se chama Ipsos Mobility Navigator. Então, vou apresentar essas ideias. Começando, então, como falei, quando ouvimos a palavra futuro da mobilidade, comumente pensamos em cidades, veículos conectados que estão se desplazando nas cidades com fluidez, com velocidade, que estão comunicando com outros veículos, que estão comunicando com objetos a seu alrededor. Pensamos em drones, pensamos em carros voadores que até se desplazam sem condutor, que estão self-driving. Pensamos nisso. Porém, acredito que tudo isso está muito bem, muito interessante, muito entusiasmante. Sim, nos entusiasma a todos. Mas quando pensamos na mobilidade, nos últimos meses, nossa vida ha sido diferente. Nossa vida ha estado mais um estado de imobilidade. Não? Pensamos em avenidas, em ruas vazias, pensamos em imobilidade, em não sair de casa, em estar em confinamento. Tem novos conceitos que entraram em nossas vidas faz mais de um ano, como o Marco já ilustrou bastante, e a verdade é que estamos mais em momentos onde fazemos tudo à distância, as escolas estão fechadas em muitos países, fazemos happy hours virtuais com os amigos. É outra vida que começou. Uma boa ilustração disso é um índice que Citymapper está levantando em muitas grandes cidades do mundo, incluindo São Paulo e a Cidade de México, também na América Latina, que nos dá uma medição da mobilidade urbana em comparação, em porcentagem da mobilidade que estava sendo medida antes da crise. Então, 100% é um dia normal antes de março de 2019. E vemos que nessas grandes cidades, aí selecionadas maiores, incluem Hong Kong, porque estou em Hong Kong, mas estamos por volta de 40% dos níveis de mobilidade pré-Covid. São Paulo, se eu lembro bem, está em 20%, está mais ou menos em 20%. E faz tempo que estamos nesse nível de mobilidade. Isso não pode não ter consequências a mais curto prazo. Não é como se uma vez que todos estaremos vacunados e que a situação esteja mais ou menos voltando para normal, não vamos voltar aos níveis de mobilidade anteriores. Isso não acreditamos que vai acontecer. Não vai acontecer, em particular, porque as experiências digitais preencheram o vazio, de certa forma. E tudo o que não conseguíamos fazer porque não podíamos, por conta do distanciamento social, por conta das medidas sanitárias, começamos a fazer de outra forma e não vamos voltar a fazer. Algumas coisas sim, outras coisas não. O Marco já explicou em boa medida isso. Vai ter repercussões em nossas vidas, em todas as indústrias, em muitas indústrias,
o Marco já mencionou o caso da indústria aeronáutica. Não vamos viajar, não vamos, a indústria turística também vai estar impactada, sem dúvida. A mobilidade urbana, a mobilidade em geral também será impactada, já está impactada. Vai ter outros impactos para varejista, em particular as lojas, os restaurantes, os bares, transporte público vão ter um novo normal, uma nova situação. É uma tendência que não é só atual, vai ter um impacto nos próximos 2, 3 anos, ao menos, talvez ainda mais. A segunda tendência que eu queria comentar hoje, diretamente ligada a esse estado de imobilidade que conhecemos hoje, é a digitalização das nossas vidas, é que aconteceu algo que já imaginávamos que não ia acontecer. Faz mais de 15 anos, eu lembro, 15 anos atrás, quando começamos a falar, não, agora a forma de comprar os carros vai mudar, vamos comprar online. 15 anos atrás falávamos isso. Não estava acontecendo, aconteceu em muitas outras indústrias, mas na indústria automotriz não estava acontecendo. Já os expertos falavam, não, a concessionária vai seguir, vai estar no meio do relacionamento com os clientes, isso não vai poder mudar, pois na realidade com essa crise começou a mudar e já está mudando em todos os países. Nessa pesquisa Ipsos Mobility Navigator, identificamos que 72% dos consumidores interessados em comprar um carro novo nos próximos 6 meses, ou também nos próximos 12 meses, estão dizendo, estou disposto a comprar 100% online, estou disposto a não passar por uma concessionária. É realmente uma mudança enorme, já está acontecendo, já é importante para todas as marcas e os concessionários oferecer uma experiência digital de compra de um veículo ótima, a melhor possível. Boa parte da seleção vai acontecer sobre isso, sobre a experiência que estão oferecendo online, e também a integração com os pontos de contato offline que serão necessários para firmar o contrato, para fazer um test drive, para a entrega do veículo. Tem que ter uma integração perfeita online e offline para que realmente seja a melhor experiência possível. Já é fundamental hoje, já é uma tendência bem atual. Terceira tendência de mobilidade a qual tivemos uma confirmação muito importante esse ano, na realidade é uma tendência que também ligada à tendência por sustentabilidade, que é mais geral e que impacta todas as indústrias. No caso do sector automotivo, a melhor aplicação dessa tendência é a eletrificação das motorizações. Era uma dúvida muito grande, em particular na Europa, esse ano, se os consumidores iam, apesar da crise ou graças à crise, iam acompanhar essa transformação da indústria, se irão comprar os modelos elétricos que as montadoras estavam já colocando no mercado esse ano, mas por conta de regulamentação que é outro motivo. E a resposta foi sim. O mercado europeu de veículos elétricos cresceu 137% dentro de um mercado total em queda de 20%. Na China também teve um crescimento. Os outros mercados, Estados Unidos cresceu menos, mas ainda assim foi acima do sector, da indústria como um todo. No total, crescimento de 43%, quando o mercado esteve em queda de 14%. É uma transformação que já os consumidores estão acompanhando e que vai se reforçar fora da Europa, fora da China, também porque já as montadoras, as grandes montadoras, estão preparando modelos elétricos mais que modelos de motorização tradicionais. Então, os consumidores não vão ter muito menos opções de motorização
de ICE, não, do que tínhamos antes. Pouco a pouco é uma tendência que vai ganhar o mercado, sem dúvida. A regulamentação vai acelerar em alguns países, mas nos demais também vamos ver isso acontecendo. E anúncios como o da General Motors, que não vai produzir mais que veículos sustentáveis a partir de 2035, vão neste sentido. Quarta tendência é a tendência sobre conectividade e carros self-driving car, não? Veículos autônomos. Então, as duas estão conectadas. A primeira é que o interesse, a primeira parte é que o interesse dos consumidores pelos veículos autônomos não está subindo. Temos aproximadamente 1/3 dos consumidores, dos compradores de carros novos, que estão hoje dizendo eu consideraria um veículo totalmente autônomo. E não está crescendo, 1/3, e faz anos que está mais ou menos 1/3, e não vemos o interesse despegar por esse tipo de veículo. Há um bom motivo para isso, é que hoje ainda esse tipo de modelos não estão disponíveis nos mercados, ou muito pouco, e a nível de autonomia, de autonomia longe do que imaginamos que será o caso dentro de alguns anos. Esse é um motivo, então tem pouca familiaridade por parte dos consumidores. O segundo motivo é o receio por tema de segurança. Não tem medo, os consumidores nos dizem, não tenho confiança nos veículos autônomos, na tecnologia, e tenho medo de ter um acidente, de provocar um acidente, não me sinto a fim de deixar o carro conduzir-se por si só. O que é interessante é que, ao mesmo momento, serviços ou equipamentos, features de carros conectados, muitos ligados à tecnologia de veículos autônomos, estão ganhando interesse. Estão passando a ser dentro dos primeiros features requeridos por consumidores a nível global. Eu listei os principais aqui na tabela: a prevenção de todos os features ligados à prevenção de acidentes, ligados aos ADAS, não? Então, sistemas avançados de assistência ao motorista, serviços de emergência, alertas, estacionamento autônomo, controles por voz. Todos esses serviços hoje são, sim, requeridos pelos consumidores. Muitos desses fazem parte do suite tecnológico que vão levar aos carros autônomos. Então, acreditamos que esse interesse é por esses serviços, por esses features, que a familiaridade com veículos autônomos vai crescer, e que pouco a pouco vamos ir até um nível de interesse maior por veículos autônomos, que vai acabar acontecendo nos próximos anos. Quinta tendência é algo que estamos percebendo com os compradores de veículos novos, e é uma nova definição da segurança. Inicialmente, quando o conceito de segurança no setor automotivo começou, nos veículos, era mais um tema de proteção contra colisões, era airbags, era cintos de segurança, era qualidade ou efetividade nos crash tests, era esse tipo de argumentos ou de temas que estavam ligados ao conceito de segurança. Depois passou a ser prevenção com colisões nos últimos anos, mas com sistemas de ADAS, com avisos, com alertas, com formas de ajudar o condutor a ser mais alerta, mais focado. Passou também mais nos Estados Unidos, um pouco na Europa, no Brasil com algumas marcas, um tema de segurança pessoal, de serviços conectados que ajudavam em caso de emergência. E ultimamente, em particular no último ano, o conceito cresceu para incluir também a ideia de um ambiente seguro.
A ideia de como oferecer dentro do seu veículo um ambiente que dá mais confiança de que você não vai contratar o vírus, que você vai ser mais protegido contra o ambiente exterior, vai ter filtragem de ar, vai ter superfícies materiais antibacterianos, uma facilidade para desinfetar o interior. Essa ideia de ambiente onde você está no controle do seu ambiente, no seu entorno e mais provendo segurança. É algo que está crescendo não só no setor automóvel, estamos nesse momento por conta da crise, no momento onde esse conceito está ganhando importância, mas no setor automotriz está ainda mais forte, em particular para veículo individual. E acho interessante porque é uma mudança grande se você pensa no crescimento do setor automotivo nos anos 60, 70, 50, até era mais com a ideia de liberdade, não? Que é um pouco o oposto do controle. E hoje estamos mais voltando para uma esfera mais de controle, de segurança que estamos dando aos consumidores, que de liberdade, de evadir-se do seu dia a dia com os veículos. Imagina, você já sabe o que eu estou pensando. Mas acho um tema importante e interessante. Vamos ver como se vai traduzir nos próximos anos. Sexta tendência de mobilidade, algo que aconteceu em todos os mercados, o declínio do transporte coletivo. Estamos mostrando alguns dados da China, do Brasil, da Europa. Os dados nos Estados Unidos e em outros mercados são muito similares. Em todos os países, o interesse pelo transporte público caiu no Brasil de forma muito importante. O uso caiu também, mas eu achava interessante, o uso caiu muito porque estamos nesse estado de imobilidade que nós mencionamos, mas agora é essa ideia do interesse, não? Já voltando, mirando, fazendo a pergunta mais para o futuro, tem um interesse menor para o uso de transporte coletivo, de ride-hailing, de aplicativos como Uber ou Lyft. Está em queda em todos os países, queda significativa, tem medo a contagiar-se, estamos querendo estar mais no controle do seu próprio ambiente que em contato com estrangeiros, em contato com veículos que não estavam, sim, digamos, controlados. Isso impacta todos os atores de transporte coletivo e significa um desafio enorme para pensar como vão conseguir recuperar o público. Se pensamos em aplicativos de ride-hailing em particular, o que eu acho interessante era um meio de transporte um pouco aspiracional no passado. Nós tínhamos mais gente, mais consumidores dizendo eu tenho interesse em usar, que gente usando. Esse ano mudou. Mudou, temos mais consumidores dizendo estou usando hoje ride-hailing, mas menos querendo usar. Então tem um gap que se inverteu, ao menos durante esse ano. Vamos ver como eles conseguem reverter de novo essa situação. A sexta tendência, na verdade, são duas que juntas, são duas ideias. Uma é, vamos ver mais serviços locais, a importância dos mercados locais crescer. E a segunda é o crescimento para a micromobilidade. Então, mais serviços locais é algo, obviamente, estamos nos movendo menos, em particular, viajando de um país para outro, muito menos. Com a crise, a globalização foi questionada, ao menos, ou foi um pouco parada por força, e não é necessariamente ligado, mas ao mesmo momento vemos que a forma como os serviços de mobilidade e os interesses dos consumidores por veículos se está voltando mais local, e as montadoras se estão adaptando a isso, adotando quase todas uma organização muito mais regional que global.
acho isso interessante e reflete bem o que estamos vendo, que a necessidade de entender melhor os consumidores em cada país, de adaptar-se mais à cultura local, a geografia, a infraestrutura, a regulamentação em cada país, isso também puxa para isso, e faz que vamos ver muito menos soluções globais, até veículos globais, do que nós veíamos antes. A produção ainda vai ser muito globalizada por necessidade, mas a forma como vão ser apresentados os veículos ou as soluções aos consumidores vai ser muito mais adaptadas às demandas locais. Acho isso positivo, vai dar muita oportunidade para a criatividade local e, sem dúvida, o Brasil vai sair muito bem nesse processo, porque a criatividade dos empreendedores e dos brasileiros é, sem dúvida, uma das maiores do mundo. A segunda tendência, vemos um crescimento destes serviços de micromobilidade, de novo, muito locais, porque tem que se adaptar às culturas, às geografias, os atores, às infraestruturas locais. Mas vimos esse ano esses serviços crescendo em todos os mercados e o interesse dos consumidores por esses serviços crescer muito rapidamente. Vi os dados do Brasil em particular. É impressionante pensar que hoje 29% dos respondentes à nossa pesquisa Mobility Navigators no Brasil, que são usuários de mobilidade no dia a dia, dizem que, pois, sim, eu estou interessado em serviços de bike sharing, algo sim, um pouco irreal, é muito superior ao que nós tínhamos uns anos atrás, estão abertos a esse tipo de serviço e vai crescer muito, acredito que muito rápido. Essas serão as 7 grandes tendências. Estamos vivendo um momento de disrupção muito forte, que acho também muito interessante, porque são muitas oportunidades para reinventar a forma como nos movemos em nossas cidades no dia a dia, e que é também um momento onde a indústria, apesar do ano muito difícil, e 2021 vai ser um pouco melhor, mas não vai ser uma recuperação ao 100%, sem dúvida, vemos que também é uma indústria que está tendo muita inversão globalmente em novas motorizações, em novos serviços, em novas tecnologias. Então, é um momento apaixonante para estar envolvida nessa indústria. Obrigado. E deixo agora, acredito, a palavra ao Diego. Isso aí, obrigado, Alexandre. Muito bom, super interessante. Sensacional, tanto o que o Alexandre trouxe como tendências, agora a gente vai debater um pouquinho isso, quanto o Marcos pintou essa situação atual também, os desafios que a gente encontra. Eu gostaria de chamar agora, já para a nossa roda de conversa, a Ana, da 99. E aí, Ana, tudo bem? Bom dia. Oi, Diego. Olá, todo mundo. Bom dia. Obrigada pela oportunidade. Que isso, prazer é nosso. O Cristiano, da Stellantis. Cristiano ou Galo, né? Como alguns conhecem também. Tudo isso. Bom? E aí? Isso aí, bom dia. É um prazer poder falar com vocês. Obrigado pelo convite. Bom dia, obrigado pelo tempo, Cristiano. E o Marcelo também, nosso líder, né, na prática de automotivo e mobilidade. E aí, Marcelito, tudo bem? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com feras desde o início. Nossa, as feras são vocês aqui, né? Eu vou só tentar jogar umas pimentas aqui, mas eu estava vendo, né, o Alexandre, eu acho que ele escolheu muito bem essas 7 tendências, talvez tenha algumas outras, mas essas 7 retratam muito bem as transformações que vamos dizer, de alguma maneira, os cenários de mobilidade que o mundo todo está passando. Estava tentando colocar nos sapatos de consumidor, né, em alguns momentos que às vezes é difícil para a gente também. Nossa, ou seja, a gente se identifica fácil com 3, 4 daquelas 7 tendências ao mesmo tempo, né? É muito atual e muito real. Talvez para começar, eu queria jogar aqui a primeira bombinha. Essa aqui vai ser pequena, a bomba,
mas aí escuta de vocês, Ana, na 99, Cris na Stellantis, Marcelo, uma visão do mercado em geral, essa questão da imobilidade. Ou seja, a gente obviamente que tem uma realidade até um pouco privilegiada em algum sentido, né, em relação à mobilidade ou à condição de, às vezes, conseguir fazer o trabalho remoto, né, tudo mais. Mas eu, de novo, tentando me colocar nessa situação de eu como consumidor, usuário, né, e tudo mais, eu vi a minha mobilidade não só limitada ou reduzida, mas de alguma maneira ressignificada, né? Alguns trajetos que eu fazia de uma maneira, eu comecei a fazer de outra, né? E todas essas coisas assim. Então, eu gostaria de escutar um pouquinho de vocês, Sana no 99, Cris no Stellantis, Marcelo no mercado, como que vocês têm visto as suas empresas se posicionarem, reagirem, enfrentarem essa ressignificação da mobilidade. O que vocês têm um pouquinho para contar aqui para o nosso público? Não sei, Ana, se você quer começar. Aí, ladies first. Obrigada. Não, é até interessante como a mesma tendência pode impactar diferente ou se expressar diferente nas categorias e marcas, né? Então, em mobilidade, a gente viu essa tendência se expressando um pouco diferente. Então, teve uma imobilidade, sim, mas a gente viu 55% do aumento de uso de ride-sharing em zonas periféricas, né? Então, por quê? Quando a gente vai investigar e entender um pouco mais, as pessoas de lá tendo menos oportunidade de fazer um home office, né? De poder ficar em casa devido ou estar na linha de frente ou uma questão da natureza do trabalho, levou-as a escolher esse tipo de modal de locomoção, né? Então, o medo de se contaminar fez com que esse medo, a gente foi investigar um pouco mais, chegava a 40%, dependendo da região, então ele trouxe como um fator de escolha de ser ride sharing ou um transporte público ou alguma outra solução de locomoção, o uso de um carro por aplicativo. Então, foi exatamente uma outra forma de mobilidade percebida nessa categoria. Sim, sim, sim. E tem as particularidades do Brasil, né, que você retrata muito bem, tanto uma questão social quanto uma questão geográfica, né? Além de, obviamente, como o Brasil enfrentou, né, as restrições no meio da pandemia também. Né, que a gente teve ainda algumas flexibilidades também que permitiram às pessoas continuar, pelo menos, algum tipo de vida para fora, né? Acho que essa colocação que a Ana fez, ela é extremamente alinhada com alguns estudos que realizamos também no mercado, e nós vimos bem essa tendência, né? Veículos de mais alto valor, vamos dizer assim, usuários que tinham veículos de classe mais elevada, tiveram uma redução significativa na sua quilometragem de utilização, porque, como você falou, tem uma ressignificação da sua forma de condução. E, por outro lado, você vê pessoas que estão na linha de frente, que precisam trabalhar, que elas tiveram quedas muito pequenas no deslocamento do seu veículo próprio, ou ela optou, justamente como a Ana falou, por utilizar um veículo de aplicativo, tá? Para ela ter o menor contato possível também com outras frentes, como estacionar o carro, deixar num lugar que uma outra pessoa vai pegar e assim vai. Então, houve realmente esse movimento. E essas diferenças de classes sociais que nós temos de uma maneira muito clara no Brasil, ela reforça isso. Então, está bem em linha com o que a gente vê. E eu imagino que do lado da Stellantis, o Galo deve ter percebido isso também, né? A gente vê a flexibilidade, até um exemplo muito forte que ele pode nos falar aí, o lançamento deles do último veículo do Strada, que é um carro extremamente flexível. Ele está desde aquela pessoa que pode ser um microempresário que faz entrega no bairro para poder atender toda a clientela dele, mas ao mesmo tempo é o carro que ele vai levar a família e vai fazer outros serviços. Então, acho que isso mostra essa transversalidade e como há oportunidades no mercado. Isso aí, Marcelo. Colocar em perspectiva assim, a diferença de imobilidade de pessoas versus imobilidade das coisas. As coisas não pararam de circular. E, de verdade, existe um grupo de pessoas que estão garantindo que essas coisas continuem circulando. Para o nosso mercado, né, de verdade, quando a gente pensa na linha professional, isso aqui acontece de uma forma, né, em um volume absurdo. Depois, quando a gente pensa, né, na circulação das pessoas, é muito importante isso que o Marcelo comentou, sobre a diferença das categorias, né? Porque a gente vai ter pessoas que muitas vezes fizeram a opção de não comprar carro, que voltam a comprar pensando justamente em segurança, porque há necessidade do deslocamento
seu dia a dia, né? Mas tem pessoas que eventualmente não têm essa possibilidade. E aí eu acho que assim, o que é interessante é que esse ecossistema ele tem muitos atores que cumprem diferentes papéis e todos eles são complementares. Então tem o transporte público, que existe um certo temor com relação ao uso, e depois, mas ainda assim tem pessoas que não conseguem de verdade ficar fora dele, porque nem todos têm acesso à internet de qualidade, ou não podem desempenhar suas atividades, né, de casa ou de outra maneira, que vão sim ter que fazer esses trajetos. Depois tem outras pessoas que podem fazer, eventualmente, a escolha de transitar de uma maneira mais segura. Depois o carro, que às vezes se usava com muito mais intensidade, começa a ter um outro papel. Às vezes ele era motivado pela compra, pensando em consumo de combustível, pensando em praticidade para estacionar. Daqui a pouco esse carro começa a trazer outros assuntos para a pauta. O Alexandre falou disso lá no item 6, né, sobre a questão da segurança, sobre a questão de higiene, sobre a questão, inclusive, de proteção à contaminação, né? Então, a gente vê assim, é uma teia de aranha, todas elas estão de verdade muito conectadas. Você comentou isso, né, Diego? A gente consegue facilmente se ligar em 4, 5, em todas elas, a gente bate o dedo num fio e todos os outros se mexem. E eu acho que o que é interessante disso é que, assim, principalmente quando a gente fala nessa questão da micromobilidade, tem muita coisa que está em processo de aprendizado do nosso lado. Porque viemos com vacina, tá bom, muita gente pode ainda se sentir mais confortável e confiante porque tem vacina, e de repente relaxar um pouco nas questões protetivas. Mas e fatalmente isso vai acontecer, mas qual a parcela da população que vai trilhar esse caminho? Né? Por outro lado, a gente acredita até que vai ter bastante gente que vai guardar uma herança positiva de tudo que a gente aprendeu durante esse processo. Né? A gente vê muitos países orientais onde as pessoas já fazem o uso mais frequente de máscaras como um hábito que precede a pandemia de verdade. Não é? O que é disso que vai ficar para nós? Então, assim, eu acho que o papel tanto do carro como dos meios de mobilidade, ainda existe um processo de aprendizado muito grande e, de verdade, eu acho que a gente começa a subir essa escada agora, em função de tanta mudança que está acontecendo numa velocidade muito rápida. A pandemia foi um motor que acelerou, né, diversas tendências. Pensa no home office, né? Claro. Totalmente. Eu até brinquei com a minha esposa, conversando aqui, né? Estou naquela fase da minha filha de vestibular, né? E assim, foi muito interessante ver que antigamente, quando eu ia no vestibular com meu pai me levava lá, tal, deixava, ou você ia de ônibus, dependendo do deslocamento e tal, e era uma coisa que você via aquela multidão na frente da escola para entrar e praticamente você não via muito carro, né? Ou era o pai e a mãe que deixava ir embora rapidinho, ou você ia de condução. E nesses últimos meses, por causa da pandemia, o que eu vi foi uma coisa muito diferente, né? Alguns pais, sim, iam levar o filho, né? Mas já optava por até muitas vezes ficar esperando o filho na saída. Mas sim, o que eu vi foi uma quantidade incrível de universitários chegando com veículos por aplicativo. E assim, a gente não imaginava isso antes. Então, assim, é a questão da segurança. Ele prefere estar num ambiente mais controlado, até como o Alexandre bem pautou, né? E ele fala assim, poxa, eu não tenho a condição, não vou fazer o meu pai se deslocar ou minha mãe, porque eles também podem estar ou não no grupo de risco, não quero isso, mas eu vou. E aí eu vou como? Com independência. E aí vai para esse caminho que a Ana comentou. É verdade. Né? Acho isso muito interessante. Você vê isso. Se você parar um pouco para observar, você vê isso acontecendo. Uma coisa que eu estava pensando, Ana, vocês têm visto aí, pergunta espontânea, alguma movimentação assim dessa faixa etária ali do adolescente jovem na questão do uso, ou seja, o que for, porque, ou seja, o ponto que tem sido também muito polêmico ao longo da pandemia é essa molecada não fica quieta, né? Eles vão se para lá. Não, sim, com certeza, tem uma grande adesão, né? A faixa mais jovem, a gente vê isso se manter, mais atrelado a essa questão de segurança também. Então, é um balanço de escolha entre as várias opções. A gente viu essa questão de segurança crescer muito em termos de por que eu escolho uma marca, por que eu escolho essa solução. A gente pesquisou bastante o que essas pessoas, o que preocupava essas pessoas, o que essas pessoas queriam. Chegamos aí em várias soluções que a gente ofereceu durante a pandemia e continua oferecendo, né? Então, desde questões relacionadas aqui, itens protetivos vão estar dentro do carro, como a gente vai proteger esse motorista, como vai proteger esse passageiro. Então, sanitização de veículos, a gente aplica ainda de uma forma gratuita, tem toda a questão de aplicação daquele
plástico, né, daquele escudo que permite que o passageiro e o motorista tenham menos contato, que também é um fator que é super importante para as pessoas, a máscara, o álcool gel. Então, eu acho que é um pouco do que o Marcelo falou, né, como que eu me locomovo, mas de uma forma que dentro das minhas opções é a mais segura, né? Sim, não, e aí essa questão de segurança, né, o Alexandre também trazia como uma das tendências, sempre é um item, obviamente, muito importante na escolha do meio que você vai usar para se locomover, mas com um significado um pouco diferente. Quando você comentava agora, Ana, eu acho que, assim, a 99 tem trabalhado segurança de diferentes ângulos, muito tempo, né? Porque a segurança também, ou seja, na questão de carro por aplicativo, também tem a ver com a segurança para o passageiro, ou seja, a segurança para o motorista, de um ponto de vista de segurança física também e outras coisas, né? E agora, nessa questão de segurança, agora sanitária e tudo mais, você detalhou algumas questões. Vocês têm tido feedback dos tanto usuários, motoristas em relação a isso? O que eles têm comentado? Não, super é um dos fatores importantes, então acho que conectando as tendências, a gente viu sim uma questão durante a pandemia de uma retração, no sentido do carro próprio ganhar uma relevância dessa segurança de não contaminar, mas eu acho que todas as ações que aconteceram para as pessoas que não têm carro trouxeram um conforto e uma escolha, né? Então a gente vê sim, é muito nítido o quanto isso foi importante para as pessoas em termos de satisfação, em termos de confiança e para a marca também, né? Então, foram razões importantes de me sinto mais seguro, ou escolho essa por questões protetivas que está me oferecendo, tanto por parte do passageiro quanto por parte do motorista. Então, acho que é bem isso que você pontuou, não é só a questão, né, de saúde agora, a gente sempre vem trabalhando segurança, é um pilar muito importante, a segurança física, né? Então, todas essas questões contra assédio, enfim, empatia entre um e outro, que entram no carro, mas não se conhecem. Mas agora a gente adquiriu um outro nível de complexidade que não era só aquela segurança que a gente estava acostumado, a gente teve que repensar, teve que aprender, teve que entender dentre tudo que podia ser oferecido, o que é que realmente era o esperado, ou nem o esperado, mas que poderia trazer mais conforto. Boa, legal. E aí, Galo, como que vocês estão se virando agora? Itens de segurança, essas coisas aí, em relação à história? A palavra quase muda de significado, né? Porque, de verdade, na nossa indústria, a gente sempre pensou segurança, questão de segurança veicular, proteção de passageiros, mas no sentido de impacto, né, de oferecimento de recursos, de segurança mesmo, de proteção à vida. E a segurança ganha uma nova dimensão nesse sentido, né? Quase que é um desdobramento do que a gente pode chamar aqui de saúde. E aí o olhar ele vai estar muito atento no sentido de medidas protetivas para a proteção da saúde, né? De aplicação de filtros, aplicação de materiais, né? Como o Alexandre comentou, que de verdade são tendências e que a nossa indústria já tem se debruçado muito sobre ela, de aplicar materiais que tenham o mínimo possível de possibilidade de retenção de contaminantes e que vão promover, né, naturalmente a melhor forma de sanitização possível. Porque, de verdade, isso aqui é o futuro. E reconectando esse tema da segurança com o que a gente falava um pouco antes sobre o comportamento dos jovens, por exemplo, a gente vê que muitos deles já trazem essa preocupação. Nós estamos falando de uma galera muito informada, muito antenada, que troca ideia, que se preocupa, que conversa, que está ligado em todos os assuntos. E eles são de verdade cuidadosos, sim, né? Então, o que acontece? Do nosso lado, a gente fornece produtos, por um lado, para os usuários finais que guardam essa preocupação, mas a gente também fornece infraestrutura, porque o carro, nesse sentido de sharing, de riding, a gente acaba cumprindo um papel de infraestrutura, né? Da mesma forma que para o riding acontecer são necessários pistas, ruas, avenidas, estradas, também são necessários os veículos. E essa responsabilidade, obviamente, não está relegada somente ao motorista ter que cuidar disso no carro. A gente se sente corresponsável por isso, inclusive como um agente que pode promover, né, essa facilitação, né? Então, assim, quando um produto ele é desenvolvido pensado nisso desde o começo, obviamente as chances de sucesso nesse sentido são muito maiores. E é claro,
quem fizer isso da melhor maneira possível, obviamente, vai ter uma preferência do consumidor. Aí a maneira, né? Depois o nosso segredo de sucesso aqui vai ser realmente ter condições de oferecer, do ponto de vista de competitividade, a melhor solução nesse sentido. E aí a gente está coberto pelos dois lados, seja aquele que faz a compra, a posse do veículo, seja, né, a alocação de longo prazo, seja o provedor de serviço que de verdade precisa do nosso veículo também, né, para poder ofertar o seu serviço aí, né? Sim. Agora, tem uma questão que a gente é bem particular no Brasil, eu acho que em outros mercados desenvolvidos também, mas a gente tem falado muito, não vou entrar em números nem nada agora, mas a questão do impacto econômico, né? Também na população. E o que a gente está falando aqui, inclusive, são escolhas que, de alguma maneira, elas mexem no bolso das pessoas. E a gente está vendo coisas muito estranhas acontecerem, né? Como vocês estão falando também. Ou seja, um crescimento de alguns segmentos premium, mas também, ao mesmo tempo, as pessoas até fazendo escolhas de um transporte público de massa, por um transporte de sharing mais que dá mais segurança, que implica um desembolso maior também. Então, de alguma maneira, o que a gente está vendo é que a pessoa, no final das contas, está tentando fechar a sua equação de valor, né, para aquele trajeto que ela tem que fazer. E eu acredito, a gente até conversou de algumas coisas, que tenha muitas coisas por vir ainda, em relação à solução, pensando em affordability e essas coisas. Vocês que têm acompanhado, tanto Marcelo, Ana, Galo, o que vocês podem contar um pouquinho das coisas que vocês estão vendo e que vocês acham que pode ganhar tração no Brasil em relação a novas soluções? Olha, o que eu posso dizer aqui da 99 em carros por aplicativo é que sim, foi um impacto super forte. Então, as pesquisas, tanto sindicalizadas que vocês disponibilizavam, né, quanto as internas que a gente fazia, a gente viu os usuários, 50% deles dizendo que eram fortemente impactados, né, nesse momento financeiramente, e isso se transferindo também ao poder de escolha que ele tem, né, o poder de compra. E aí, pensando nessa necessidade, nessa urgência, como 99, a gente trouxe algumas soluções para ajudá-los nessa escolha e nessa democratização, ou na ajuda a sim ter um transporte mais seguro para esse momento, né? Então, a gente lançou soluções, por exemplo, tentavam ali ajudar tanto financeiramente o motorista, por exemplo, 99 Poupa. Então, eu trazia uma solução mais barata para o momento em que o motorista não teria uma corrida. Então, o passageiro que fizesse a corrida nesse momento ganharia um desconto e o motorista ganharia uma corrida que não aconteceria, né? Então, tentava ali trazer uma equação mais saudável para os dois lados. A gente trouxe uma solução que era o 99 Entrega, que não era uma solução de você se mover numa corrida, mas era uma solução tentando trazer ao motorista uma renda extra, né? Que era a entrega de documentos, encomendas. Então, eu trazia uma corrida que não necessariamente a pessoa faria, mas ela ia entregar, que era um momento que a gente estava vivendo. O 99 Compartilha, que era quando eu colocava duas pessoas ali para compartilhar, mas num ambiente mais seguro do que um transporte que ele teria um contato com mais pessoas. Então, da nossa parte, a gente está sempre tentando trazer soluções para ajudar nessa questão de como democratizar, como dar oportunidade para que as pessoas, sim, façam uma escolha que seja mais pertinente ao que ela precisa naquele momento, ou que ela acha que é mais adequado, né? Sim, bacana. E criando o seu tipo de serviço, né? Não é só Exato. E a gente vê também por um outro lado no mercado, que além de tudo isso que ela colocou aqui a Ana, quando você olha um pouco o mercado, você olha as vendas e tudo mais, introduzindo um pouco aí o tema para o Galo, você vê também que houve uma mudança, as pessoas não puderam viajar, elas tiveram que ficar muito mais em casa, elas também fizeram o quê? Aquelas que tinham poder aquisitivo um pouco mais confortável, falaram, puxa, eu não vou viajar mais, eu vou me dar o direito de comprar aquele carro dos meus sonhos. Aquele carro que eu sempre quis ter e na minha equação eu não colocava ele. E agora eu posso colocar. Isso. E aí você viu um crescimento no mercado e vê carros de valor na casa de 80, 100 mil reais
né? E até acima de R$100 mil entre os top 10 de vendas. Você viu marcas que tiveram um crescimento muito expressivo, né? E a gente tem um exemplo de uma das marcas da Stellantis, que hoje é quinta colocada, vendendo basicamente 2 carros de valor agregado muito elevado. Então, as pessoas também estão se resignificando e falando assim, ok, eu vou ter o carro dos meus sonhos, né? Eu vou me dar esse direito, né? Já que eu tive... Sem dúvida, é a compra do carro pela premiação, né? Exato. Já estou fazendo tantos esforços agora, aquilo que a gente falou da mudança do papel do carro, né? Que antes ele era muito mais racional e, eventualmente, para esse perfil que você cita, Marcelo, se ele tem possibilidade de trabalhar em casa e o carro já começa a cumprir um papel diferente, ele pode ser melhorzinho, né? Puta melhorzinho, imagina. Então, o que nós temos que pensar é assim, a gente está no negócio da mobilidade, né? Não tem como... antes de estar no negócio de veículos, a gente está no negócio da mobilidade, deslocamento de pessoas e coisas, como a gente falou. E o que é importante nisso, e remontando o que a Ana comenta, é que a gente tem que dar opções de acesso. E eu acho que esse ecossistema, o que é interessante de ver essa mudança que está acontecendo, e que é uma tendência muito forte, é da gente deixar um pouco de pensar perfil, persona, ou pensar momento, ocasião, qual é a necessidade momentânea daquele consumidor. Não é? Porque ele pode, de verdade, sim, ser um cara que tem esse carro que o Marcelo citava, que tem um carro premium, mas que vai ter necessidade também de um deslocamento curto ali, que ele pode fazer um riding, um sharing, que ele pode pegar uma carona, ou eventualmente até um transporte público, dependendo da ocasião. Mas o importante é a gente estar pronto para o momento, né? Como alternativas, por exemplo, nós do lado de cá, Stellantis, e obviamente outros OEMs também que estão aí no nosso mercado, vocês certamente viram, né, e todo mundo já viu, que as próprias montadoras já estão oferecendo o serviço de locação. Então, o que é o sentido disso? É ofertar o acesso, porque muitas vezes a aquisição do carro novo implica numa entrada, implica em ficar com as prestações, depois tem a questão do seguro, tem a manutenção, tem revisão. Depois, quando a gente oferece o acesso ao produto, né, motivado pela locação de longo prazo, aquele consumidor eventualmente não precisa fazer um aporte inicial tão grande, e aí ele consegue, com parcelas fixas, mensuráveis e sem ter a grana dele toda imobilizada na compra de um carro, ter o acesso a esse produto, que de verdade resolve um monte de demandas que ele tem. A gente já falou sobre diversas delas, a gente falou da questão da segurança, a gente falou da questão da necessidade, a gente falou do papel de cumprir a ideia do carro de passeio, né? E depois a gente vai falar do transporte da família para o transporte ocasional de trabalho. E tudo isso, então, através de algumas ações nesse sentido, vai viabilizar que as pessoas consigam ter acesso à mobilidade, que é o que vem, né? Talvez esse é o grande pano de fundo, é democratizar o acesso à mobilidade, independente do modal. Se a gente está falando de pessoas precisando acessar, né, condições de deslocamento físico, a gente pensa no riding, a gente pensa no público, a gente pensa no carro próprio, vamos para a locação. Depois a gente falava antes do professional, para os produtos chegarem do lado de cá, não é? Você falou, né, Ana, sobre o transporte das coisas via aplicativo, então, da entrega da comida. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, assim, essa arquitetura toda está chegando numa lógica que a gente está conseguindo perceber a necessidade mais do que a persona. E aí fica bonito, porque a gente consegue trazer a melhor oferta, né? Se a gente for pensar assim, todas as... Eu já te passo, Marcelo, só fechar essa ideia. Todas as necessidades das pessoas sempre vinham sendo cumpridas, porque as coisas aconteciam, mas não necessariamente da melhor forma. Talvez agora a gente está conseguindo enxergar que existem caminhos alternativos, e de novo, né, recitando o que o Alexandre comentava, sobre a criatividade do brasileiro, a gente está descobrindo diversas outras maneiras de resolver os problemas. Né? E nós, empresas do lado de cá, temos que estar atentos a isso, conectados no sistema, percebendo as pessoas, para ter capacidade de resposta para isso. Né? Não, isso é fantástico. Você tem toda a razão na tua colocação. Eu acho que ela é muito, vamos dizer assim, feliz, porque vem naquilo que a Ana falou, porque hoje a gente já vê no mercado 7 montadoras que oferecem o serviço de locação, né? E você vê a possibilidade daquela pessoa que não tem o dinheiro para fazer o primeiro aporte no financiamento, que ele vai para a locação. Né? Então, antes, os aplicativos, as pessoas que eram os motores aplicativos usavam basicamente locação de locadoras, eles buscavam locadoras para fazer isso. Exato. Né? E agora ele já tem outra opção também para isso. Né?
Então, acho que essa busca pelo momento, essa abertura é o mais importante. E o que a gente vê nas montadoras, em todas as conversas, em toda a proximidade que nós temos com os nossos interlocutores, a gente vê que também houve uma mudança muito significativa dentro das montadoras, né? Esta abertura. No passado, a gente via muito uma condição de que eu ofereço isso, né? O cliente se adapta ou não. E esse mindset, nos últimos anos, mudou, e com a pandemia ele mudou radicalmente, né? Hoje você vê as pessoas extremamente abertas para buscar o quê? A oportunidade de como trabalhar o momento. E é isso que você colocou. Acho que é isso que todas as empresas, e como a Ana explicou, da questão da entrega de um produto, de um documento, através de um veículo de aplicativo e tudo mais, é você saber entender o momento e oferecer algo adaptado ao momento. Acho que essa abertura que a pandemia deu para a mobilidade, ela foi enorme, porque fez com que as pessoas literalmente saíssem do condição normal e começassem a olhar as coisas com uma visão muito mais aberta. E isso acho que foi fantástico, e ainda tem muita oportunidade, como o próprio Alexandre falou, para todos nós nesse segmento. Eu acho que essa coisa de viabilizar o que a pessoa precisa naquele momento é o novo nome do jogo, né? É menos a caixinha e mais como a gente olha de uma forma mais interconectada mesmo. Sim, não, eu concordo, eu gosto dessa palavra também de viabilizar. Isso a gente vai ter que ir encerrando aqui, mas eu acho assim, a indústria da mobilidade, de maneira geral, ela teve um papel fundamental, e continuará tendo, mas teve um papel fundamental ao longo da pandemia para permitir certas experiências, né, ou garantir certas experiências que a gente se viu impedido de ter, né? Então, eu acho que assim como muitas coisas, a tecnologia também para outros encontros e tudo mais, a questão de o oferecimento de soluções de mobilidade que nos permitam ter essa experiência também vai ser o grande pulo do gato daqui para frente, essa questão de manter, né, essa humanidade que a gente tem aí, esse foco no consumidor. Muito bom, eu tenho que fazer o papel de vilão aqui, de cortar o nosso bate-papo, mas ainda não termina, a gente tem mais alguns minutinhos antes de finalizar a live. Eu vou chamar agora o Alexandre e o Marcos. A gente recebeu muitas perguntas aqui do público, da audiência. Eu, honestamente, não sei por qual começar, realmente, porque tem algumas que tocam em vários pontos aqui. Eu vou ficar olhando a outra tela que tenho aqui. Alexandre, Marcos... Eu quero ficar ouvindo. Ah, nossa, eu estou aqui de espectador de luxo, né? Honestamente também. Mas muito, muito bom. Eu queria talvez começar com uma pergunta aí, pegar um pouquinho do Alexandre numa visão um pouquinho global também, e aí o Marcos e o resto também um pouquinho uma visão local, de perspectivas para 2022. O que a gente está vendo que a gente vê que talvez empurra esse ano 2022, com tudo isso, é um ano ainda com restrições, mas é um ano onde a gente já vê algumas das transformações virando realidade. O que dá para imaginar para esse 2020 que acabou de começar? Sobre mobilidade de forma geral ou sobre... Sim. Bom, eu talvez responderia as 7 tendências que eu mencionei vão seguir e vão seguir crescendo. Realmente eu fiquei surpreendido, e uma coisa que eu não mencionei muito, mas o Gano mencionou, é a micromobilidade ou mobilidade as a service, não sei qual é a tradução em português de mobilidade como um serviço. E as montadoras estão passando a desenvolver serviços de mobilidade que vão competir com os que eram startups novos de mobilidade. Isso ainda está no começo, mas acho que vai acelerar, como o Galo já mencionou. Eu não mencionei algo que vamos ver provavelmente ainda mais em 2022 que em 2021, e que é uma tendência forte, que está ligado também a essa... É impressionante, tivemos no começo do ano as conferências de imprensa de todos os dirigentes das grandes, das Stellantis, de todos, e como se estão reposicionando como empresas de tecnologia, não? Dizendo, nós não queremos ser... Bom,
obviamente somos montadores de carros, mas vamos passar a ser empresas de tecnologia que vendem serviços de mobilidade. Esta mudança, estamos mais ou menos no começo, mas é uma tendência profunda da indústria, acredito. Eu posso complementar? Eu sou quem menos entende de mobilidade aqui, então eu queria dar uma visão um pouco mais conceitual. O que eu acho que vai acontecer como tendência muito clara e uma complexidade enorme para vocês que estão aqui nesse painel é que as grandes tendências, cada vez menos elas vão explicar os pequenos comportamentos. Quer dizer, a gente está vivendo num país que está incrivelmente fragmentado e pulverizado em termos de comportamento, em termos de condição, em termos de saúde, em termos de renda, em termos de localização, em termos de necessidades. E isso está ficando cada vez mais claro, que as grandes tendências elas são importantíssimas do ponto de vista de compreensão do que está acontecendo, mas a tática ela tem que ser executada nos micro-universos. Então, cada vez mais, eu acho que a complexidade vai vir para vocês, compreender exatamente quais são os micro-universos que têm comportamentos, atitudes e necessidades diferentes. E isso, eu acho que é uma riqueza do ponto de vista mercadológico estupenda, né? Da gente entender as necessidades no micro-universo, nos micro-segmentos, e aí sim lançar mão de diversas ferramentas. Então, eu acho que, se eu puder complementar só essa resposta do Alexandre, ela seria a necessidade nos micro-universos mesmo, não só as necessidades, né? Mas se entender exatamente quem são os grupos que precisam do quê. E aí é uma multiplicidade de combinações de modais, mas de necessidades também. Eu acho que isso vai ser isso eu acho que não tem mais volta. E os diferentes atores estando prontos para atender essas demandas, a parte que a cada um cabe, porque como a gente falou, né, eu acho que está bem claro, isso é uma coisa que vai ser complementar, né? Então, cada vez mais a gente vai ver essa transição de complementariedade. Sobre o que o Alexandre comentou, eu acho que assim, uma mudança importante que está acontecendo nas montadoras é que assim, indústrias, né, milenares, vamos dizer assim, né, quase, imagina. Só que sempre na ideia de um desenvolvimento tecnicista, então a gente estava ali, né, desenvolvendo produtos mecânicos e colocando no mercado. E eu acho que uma imagem que muitas montadoras guardavam até talvez 10 anos atrás era essa, né, de alguma coisa que era desenvolvida e colocada no mercado para ser consumida. E o que você fala, Alexandre, do olhar das montadoras no sentido de desenvolvimento de serviços, de conectividade, de parcerias, inclusive, já vinha acontecendo, e respondendo especificamente ao ponto da pergunta que o Diego nos traz sobre o que deve acontecer para 2021 e a entrada de 22, é que o que a gente deve perceber é que grande parte das parcerias e desenvolvimentos que vinham sendo feitos nos últimos 2, 3 anos, de uma maneira muito intensa por praticamente todos os OEMs, vão estar chegando no mercado. Então, o que a gente vai ver aí, talvez, é uma oferta de uma modalidade de variações de serviços e benefícios para o consumidor feitos pelas próprias montadoras, né, que realmente vai nos surpreender nesse sentido aí. Posso dizer isso por Stellantis. Ana, Marcelo, quer contribuir com alguma coisa? Sim, eu acho que é isso, né? E mobilidade também, nesse trabalho por micromomentos, né? A gente também traz mais soluções. Então, algumas nem estão no Brasil, mas a gente tem outros mercados que a gente atua, por exemplo, a China, né? Que é o nosso maior mercado. A gente já vê disponibilização de motoristas para levar seu carro uma vez que você não quer voltar dirigindo. Então, já tem bicicleta, tem scooter. Então, acho que esse leque desse micro-momento, acho que o Marcos falava, dessa micro-realidade diferente, combinada a uma micromobilidade, ela é infinita, né? Ela vai trazendo aí elementos, ela vai trazendo situações, ela vai trazendo essa matriz muito complexa de como se maneja tantas peculiaridades ao mesmo tempo. Verdade. E eu vejo que isso tudo também vai acabar afetando a cadeia, como até a gente comentou, né? Você tem uma cadeia de distribuidores, principalmente nas montadoras, que eles também vão se reinventar, né? Há uma tendência que o showroom diminua de tamanho, né? Você não precisa de algo tão amplo para uma venda digital, como o Alexandre muito colocou, né? A interação vai ser muito mais via website, vai ser via WhatsApp, vai ser via user experience, você vai ter aquele óculos 3D que a pessoa vê todo o carro por dentro, por fora. Então, você vai ter uma mudança, que isso vai passar também pela rede de concessionários, com uma diminuição do tamanho da estrutura, tendo maior leveza até para isso, com menor valor investido.
E, não menos importante, você vai ter uma forma de trabalho dentro da área de pós-venda e manutenção que também já sofreu uma grande mudança, né? Então, você consegue ver isso acontecendo e ela deve se acelerar mais ainda em 21 e 22, porque você não consegue mudar o prédio de um dia para a noite, mas eu acho que isso vai mudar e a gente vai enxergar isso entre final de 21 para 22, a mudança do tamanho, da suntuosidade de algumas concessionárias para algo muito mais adaptado à necessidade do cliente e essa nova visão que a gente tem da pandemia e o que ela trouxe para nós. Sem dúvida, Marcelo. E assim, eu penso que isso não tem a ver como as montadoras querem vender seus carros, mas como que os clientes querem adquiri-los. Quando a gente precisou ficar preso dentro de casa, a gente precisava do encanador, precisava pedir o sanduíche, mandava uma mensagem no grupo do prédio. E aí, gente, quem tem alguém para me indicar? E a coisa funcionava. Depois, o canal de venda passa a ter uma relevância muito grande sobre o produto. O produto vai ser conhecido, vai ser experimentado, depois o canal de venda que for mais responsivo e eficiente é o que vai trazer o sucesso ali para aquele, né, para quem vai fazer a conversão. Então, eu acho que tem tudo a ver. Isso que você está dizendo aí a gente já está vendo acontecer de verdade em tudo, né? Não só no carro. Exatamente. E aí vocês falam de uma transformação, obviamente, que do ecossistema vai de mobilidade, mas todas essas mudanças também têm transformado muito o ecossistema de qualquer tipo de serviços também e até de economias locais e regionais, né? Uma última pergunta que eu queria soltar aqui, a gente passa um pouquinho do tempo, mas prometo que vai ser só mais 2, 3 minutinhos, aí para encerrar, que é muito bom, vou só parafrasear um pouco para simplificar, né? Mas a gente teve até um deslocamento de pessoas, né? Ou seja, em regiões que estavam menos habitadas, agora de repente mais habitadas, né? E assim, economia, esse tipo de serviço, até nas cidades ou restaurantes, assim como você falava de concessionárias, tem toda uma arquitetura nova também no local e tudo mais. O que a gente pode imaginar dessas transformações, essas como o Marcos falava, micropopulações, gerando novas economias? Ou seja, o que a gente pode imaginar em relação a isso? Eu acho que, no meu modo de pensar, o que vai acontecer é um pouco mais de distribuição de riqueza, no sentido de que as oportunidades estavam muito concentradas nas grandes cidades e grandes centros. Então, quando as pessoas tinham a necessidade ali de se deslocar por rotas quase que muito convergentes, em função da concentração das oportunidades, o dinheiro também estava concentrado nesse fluxo. Na medida que as pessoas não têm mais essa necessidade, grande parte da população que tem um potencial de consumo expressivo nesse sentido, já conseguem desempenhar suas atividades de maneira descentralizada, eu acho que as oportunidades também vão estar descentralizadas. Então, eu percebi isso como uma mudança muito positiva em uma maior equalização dessas oportunidades e distribuição de renda, de alguma forma, sabe? Acho que na mobilidade, o que a gente viu também, dentre esse movimento, né, de bairros crescerem, a sua importância, pessoas se deslocarem mais dentro, se a gente pensar na construção de como o transporte público ele é feito, ele é muito pensado para levar de áreas periféricas aos grandes centros, né? E tem aí uma deficiência ou uma não qualidade entre um deslocamento dentro de alguns bairros, né? Que não eram tão povoados, eram povoados aos finais de semana. Então, a gente vê muito essa questão de pequenos trajetos acontecendo muito agora dentro do bairro, dentro de uma situação de ganhar uma comodidade, que você vai fazer uma compra, mas não quer ir com o seu carro. Então, também vai ter esse olhar de não tanto quanto as grandes distâncias, né? Então, das zonas mais distantes para centro, mas também agora um crescimento desses pequenos trajetos que acontecem dentro dos próprios bairros e que o transporte público nem sempre consegue abraçar. Boa, aí a gente vê aí, de micro. Boa. A gente vê aí também algumas montadoras já preocupadas com isso que vocês comentaram. Então, essas pessoas que saíram dos grandes centros e começam a ir para cidades menores, eles começam a pensar, puxa, mas eu não tenho um concessionário naquela região, né? E a população agora está mais, vamos dizer assim, melhor distribuída. Mas aí, como é que eu faço para definir aonde colocar uma concessionária pequena para que tenha a venda, vamos dizer assim, quase que online,
e uma assistência que possa ser. Qual é a quilometragem que esse cliente aceita deslocar para isso? E acima disso, o que eu vou ter que fazer? Será que eu vou ter que oferecer um sistema de leve trás com motorista? Vou fazer um leve trás com guincho? Então, assim, você vê que o ecossistema ele mudou de tal maneira que o que não era uma preocupação no passado passou a ser uma questão de oportunidade e de avaliar como mudar esse cenário. E num país do Brasil, isso é fundamental. Você vê muito na Europa, e o Alexandre pode falar sobre isso, principalmente na França. Você tem diversos centros de atendimento que são ligados à marca-mãe e que são pequenas oficinas que têm todo o aparato para fazer a manutenção e tudo mais, e que está lá próximo do cliente, e que no Brasil não era um hábito. Né? E que hoje a gente começa a ter as marcas repensando isso e vindo a perguntar como que eu melhor posiciono essa minha loja e qual que é a distância máxima que o cliente aceita se deslocar. Isso é super interessante, porque é a mudança. Muito bom. Bom, eu não sei, eu gostaria de continuar esse papo assim muito. Eu acho que está sendo super enriquecedor aqui, obviamente que para o Marcos e eu, que a gente não entende nada, né, do segmento nem nada também, mas em geral também agradeço também a todos vocês, bom, Ana e Galo, por prestigiarem a nossa live, a Alexandre desde Hong Kong, por favor, vai dormir agora, vai descansar um pouco. Mas muito obrigado por você se fazer presente ao vivo, né? Eu sei da dificuldade também. Marcelo, sensacional, e Marcos também, muito bacana tudo. E obrigado a todo mundo que ficou também mais alguns minutinhos aí que a gente extrapolou. Tem perguntas adicionais aqui que vocês colocaram que a gente vai responder pontualmente. E bom, a gente se encontra no próximo. Eu espero que vocês tenham gostado. E o próximo a gente tem daqui, se não me engano, daqui a 2 semanas. Sobre novas formas de pagamento, se não me engano. É isso? Fintech e Open Bank. É isso mesmo. Excelente. Excelente. Muito bom. Mais alguma palavra final? Alguém quer dar? Bom agradecimento. Isso aí. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de participar. A gente se vê em breve. Meus parabéns para vocês pela participação. Obrigado. Obrigado a todos. Valeu. Obrigado. Tchau. Tchau.